Olá, meu querido amigo, meu querido aluno. Que bom que você está aqui mais uma vez para este passeio pelo conhecimento na nossa disciplina de Geografia, aqui com o professor George Wilton, nesta maior sala de aula do país, no desenrolado.com, tá? Veja bem, nós vamos tratar agora, nesse instante, de um assunto importantíssimo, tá? Você já ouviu um ditado popular que passeia muito pelo Brasil, que saco seco não se põe em pé? Deve ter prestado atenção nisso, né? Seu pai, a sua mãe, o seu responsável já deve ter feito muito essa citação, ou você quando criança, ou você quando adolescente, que tem aquele período que não quer se alimentar, não é? Bom, nós vamos tratar hoje de agronegócio, a questão alimentícia, não é? O saco seco não se põe em pé. O seu organismo, ele não vai se colocar em pé, capaz de produzir sem o nosso alimento, tá? E o Brasil, ele se coloca dentro de um país com uma grande capacidade de produção alimentícia. E aí, eu puxo você agora para um questionamento, tá? Pense comigo. Veja bem, quando eu coloco o Brasil dentro de uma situação de produtor agrícola global, você vê qual a importância do agronegócio para a economia dos países na atualidade. E aí nós vamos destacar o nosso país, o nosso Brasil. E aí, pessoal, eu faço um questionamento com você. Você pode estar nesse instante num grande centro urbano no Brasil, como também você pode estar nas áreas mais distantes, as áreas mais continentais, as áreas mais interiores. Mas você vai perceber que a sua capacidade alimentícia, ela depende de toda uma cadeia de produção. Tá com fome agora? Tá assistindo nossa aula? Já vem há um bom tempo de estudo? Eu sei que você já vem há mais de 2 horas, 3 horas nessa rotina. Bate aquela fome. E aí é muito simples hoje. Você vai lá na geladeira, tá? Você vai abrir o seu depósito de alimentos e você vai encontrar um suco já preparado em caixinha, tá? Você vai encontrar um alimento em que ele já vem com a sua embalagem. Você vai tirar essa embalagem, vai começar a consumir. E às vezes você vai ter um produto aí que não sabe nem a origem da produção agrícola. Então todo este processo, ele faz parte de uma cadeia que nós chamamos a agroindústria, o agronegócio. O que é esse agronegócio? Nós vamos passar a discutir agora. Desde a base, o início da cadeia produtiva, até o consumidor final, existe toda uma estrutura de trabalho a ser produzida para que as empresas possam, a partir daí, ter a sua lucratividade, o seu produto final, tá? Então, como este alimento ele sai do Brasil e desenvolve-se para toda a região, todo o globo. Então, dentro dessa perspectiva, nós começamos a encontrar a origem, o setor do agronegócio. Pessoal, observem que nós colocamos o Brasil, desde o período inicial, como um país produtor agrícola. Nós desenvolvemos uma estrutura em que mostra a produção da cana-de-açúcar, a produção hoje da soja, a produção da carne bovina sendo escoada como base da nossa estrutura econômica. O PIB brasileiro hoje, ele vem se sustentando sempre de maneira positiva em cima do agronegócio. Os outros setores são deficientes. Claro que existe a questão de investimento, como por exemplo no setor da indústria, no setor de serviços, tá? Mas nós temos o desenvolvimento da cadeia produtiva, onde os países passam a ter aqueles que são desenvolvedores de estrutura tecnológica e aqueles que têm uma base de produção mais no setor agrário. Então o Brasil se configura como um país dessa natureza, pela sua grande extensão territorial. A África do Sul se caracteriza como um país. A China se caracteriza como países produtores. Todos os países do globo vão começar e vão ter a capacidade produtiva agrícola. Agora outras vão voltar mais para o agronegócio, para o setor tecnológico, para o setor de ponta, tá? E o Brasil ele se configura dentro do contexto atual
como que será a maior potência agrícola do globo em mais tardar 20 anos. E para isso, pessoal, você começa a indagar a questão da população no globo e o nível de consumo. Você observa que existem países hoje como a China, como a Índia, tá? Que são dois países com grande população, que precisam de alimentos e possuem em seus territórios áreas sem grande capacidade produtiva. E cabe ao Brasil desenvolver estruturas dessa natureza. Nós temos e seremos o maior celeiro agrícola do globo, exportadores do que hoje no mercado você chama de commodities. E professor, o que é que são essas commodities? As commodities são os principais produtos exportados de maneira bruta. Existem as commodities agrícolas, as commodities minerais. As commodities minerais, o ferro é uma. Quando nós falamos de commodities agrícolas, que é o que está dentro da nossa pauta, a soja é uma commodity agrícola. A cana-de-açúcar é uma commodity agrícola, tá? Nós exportamos principalmente de maneira bruta. E aí você diz, professor, as commodities, o Brasil que está dependendo do setor agrícola, é bom em períodos de crise você produzir alimentos? Analise comigo, caro aluno. Se você está com aquele dinheirinho contado, entrou numa crise financeira, você vai acorchar aquelas continhas, tá? E o dinheiro que sobra, o que é que você vai fazer? Você prefere comprar o computador ou manter-se alimentando? Claro, você pode até diminuir o seu nível de consumo, mas você tem que continuar comprando alimentos. E de quebra, deixa aquele produtozinho tecnológico de lado. Então, em períodos de crise, é uma dica importante para os países produtores agrícolas. Eles podem até diminuir a produção, mas eles continuam produzindo. Tranquilo? Esse tema é um tema importantíssimo. Commodities agrícolas, o desenvolvimento do agronegócio brasileiro.